Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Walter Capanema, sou advogado, sou professor, sou especialista em direito digital e estou com vocês aqui nessa videoaula do seufuturo.com. Vamos falar sobre temas relacionados ao direito digital, que é um ramo do direito tão interessantíssimo, que trata de questões envolvendo a tecnologia, os dados, as informações, a internet. E eu gostaria de falar com vocês especificamente hoje, nessa videoaula, sobre os crackers e os crimes e os cybercrimes. Eu acho interessantíssimo a gente comentar esse assunto, principalmente porque nós temos contato na imprensa, nos jornais, na televisão, né, de muitas reportagens falando de invasão de computadores, de ataques hackers, de aí o hacker está fazendo isso, o hacker está fazendo aquilo, o hacker faz aquela outra coisa, é o hacker, o hacker, o hacker. E eu já queria tratar com vocês de uma correção. A pessoa que realiza a conduta lesiva no mundo da segurança e da informação, o criminoso digital não é o hacker. O criminoso digital é o cracker. O criminoso digital é o cracker. O hacker são todas aquelas pessoas que são interessadas pelo mundo digital, pelo mundo da computação, pela tecnologia, pela ciência, melhor dizendo. Porque você tem hackers além do mundo do direito, os biohackers, tem hacker de tudo que você possa imaginar. Os criminosos digitais, portanto, são os crackers. E quando a gente fala de cybercrime, né, o crime digital, o crime eletrônico, não há uma denominação única, a gente percebe que o Brasil está meio atrasado em relação aos outros países da América Latina e do mundo em relação a crimes de internet. Porque alguns países da América Latina, até em estudos, em pesquisa, a gente verifica que desde os anos 90 ele já tem a lei de cybercrimes. A gente começou a ter uma coisa ou outra de crimes na internet, ou melhor dizendo, de crimes digitais, crimes envolvendo computadores, com uma legislação que modificou o nosso Código Penal no ano 2000, estabelecendo o crime de peculato eletrônico. Mas teve uma repercussão muito maior, né, no mundo jornalístico, no mundo da imprensa, no mundo em geral, no nosso mundo digital e físico, quando se teve a invasão de computadores, né, o caso dos computadores envolvendo a Carolina Dickmann, que na realidade não foi um caso de computadores, né. O que se conta aí, uma das versões, é que teria sido uma extorsão, né, de alguém que teve acesso ao seu computador. E surgiu daí, né, por causa desse incidente, a chamada Lei Carolina Dickmann, a lei que modificou o nosso Código Penal, estabelecendo, dentre outros crimes, o crime de invasão de dispositivo informático. Então, quando você fala de crime digital, você vai pensar primordialmente num crime de invasão, melhor dizendo, você pensa no crime da Lei Carolina Dickmann. Mas eu vou mostrar para vocês um pouquinho aqui o quanto essa lei acaba sendo complexa. E é complexo porque no nosso mundo digital a gente tem diversos equipamentos que a gente pode hoje em dia, de certa forma, considerar um computador. A gente pensa, né, tradicionalmente de cara o notebook, o desktop, o celular, o tablet. Hoje em dia você pode ter um controle de casa. Inclusive, olha que interessante, no nosso curso aqui de Direito Digital Prático pelo Seu Futuro, nós vamos comentar todas as hipóteses possíveis de invasão. E vamos falar de coisas assim incríveis que acontecem, vamos mostrar vídeos, vamos mostrar como o cinema também trata as questões dos hackers. Mas voltando aqui ao nosso assunto, o que eu acho importante comentar com vocês é o seguinte, né? Passamos a ter aí a Lei Carolina Dickmann, né, em 2012, como eu falei para vocês, a Lei 12.737 de 2012. E essa lei aí, ela se aplica, portanto, ao que se chama a proteger o que se chama aqui de dispositivo informático, né? O que é dispositivo informático? Você tem hoje em dia muita coisa, né? Aqui eu já botei algumas coisas. Você poderia ter, por exemplo, né, equipamento de casa, de smart house, equipamentos de câmera digital, pulseiras, né, smartwatch, tudo que hoje em dia tudo é smart, né, geladeira, fogão. Eu vi também recentemente que foi fralda de bebê. A fralda de bebê manda um tweet quando a criança se molha, né? É um absurdo. Mas tem tudo que você possa imaginar. E essa Lei Carolina Dickmann, ela tem um tipo penal muito extenso e muito complexo, que eu quero trazer para vocês no artigo 154A. Olha o que diz lá. Invadir dispositivo informático, e veja que nesse conceito de dispositivo informático é um elemento normativo
que a lei não explica muito bem o que é. Aliás, não explica a lei, ou seja, você não pode invadir o seu próprio computador, né? Ou seja, a invasão de um computador próprio é um fato atípico. Conectado ou não à rede de computadores, então se você tem um computador que está parado, sem estar ligado à internet, e alguém faz o acesso indevido a ele vai lá, quebra a senha e acessa, mediante violação indevida, né? Mas seria possível uma violação devida? Eu vejo que a violação devida seria aquela violação quando ela seria, de certa forma, consentida ou autorizada pelo titular. Mas volta, que ideia de maluco é essa? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu contrato, né, eu contrato aqui um pentester. Eu contrato aqui alguém para fazer um pentester, que é justamente um teste de invasão. Ele vai tentar invadir o meu sistema, né? E depois ele vai gerar um relatório do que ele fez, né, dos resultados que teve, e vai me apresentar. Então, o teste de invasão, portanto, é uma invasão consentida, de certa forma. Ou autorizada. Mas vamos voltar aqui para a nossa lei. Olha só. Em violação indevida de mecanismo de segurança e com fim, aqui tem a finalidade específica. Mostra que não é crime, volta aqui para mim, não é crime tão somente a invasão, ou invadir por curiosidade. Eu quero invadir porque eu quero provar que eu sou um grande cracker, ou que eu sou um cara que domina o sistema. Não. A lei, ela passou a exigir a invasão com especial. É um crime que exige um especial fim de agir. E qual é o especial fim de agir? Vamos ver lá. O fim de obter, adulterar ou destruir dados, ou seja, o fim de baixar dados, de modificá-los ou de destruir ou de apagar as informações, sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo, ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita. A pena, olha que pena miserávelzinha, de 3 meses a 1 ano e multa. Ou seja, é um crime de menor potencial ofensivo, é um crime que vai ser julgado, como regra geral, em um juizado especial. Mas o que eu quero falar para vocês é o seguinte: primeira coisa, o que é instalar vulnerabilidade? Ou melhor ainda, o que é vulnerabilidade? Há quem entenda que a instalação de vulnerabilidade é a instalação de um programa que permita o acesso contínuo daquele cracker, de modo a ele poder ir e voltar várias vezes, ou ele poder controlar remotamente aquela máquina. Então, a vulnerabilidade seria uma das interpretações, uma fraqueza no sistema, a instalação de uma fraqueza no sistema, de modo a se manter o domínio daquela máquina, né? Isso daí é uma das possíveis interpretações para a vulnerabilidade. Outras pessoas entendem que ali teria sido a técnica. Afinal de contas, vulnerabilidade é como se fosse um defeito, é um conceito consumerista, né? Um defeito do produto. A vulnerabilidade é uma falha de segurança íncita do produto, né? Então, se falar em instalar vulnerabilidade, não haveria sentido, né, para esse entendimento. Mas eu vejo aqui que a instalação de vulnerabilidade, ela é possível. O grande problema aqui nessa lei, senhoras e senhores, é o seguinte: é como você comprova a intenção de uma invasão. A invasão é justamente, do ponto de vista naturalístico, alguém estar no lugar que ele não deveria estar. Ok? Mas isso eu consigo provar. Mas como eu vou comprovar que essa pessoa que está no lugar que não deveria estar tem uma intenção específica? Eu não consigo fazer isso. Então, uma crítica que eu faço isso há muito tempo é que a lei Carolina Dickmann, ela é a técnica nesse sentido. Porque não tem como você comprovar a finalidade, né, de que alguém pretende apagar dados. Eu consigo provar que ele apagou os dados. Eu consigo apagar que ele tentou apagar os dados e de repente não tinha permissão para tanto. Mas eu não consigo provar que a intenção da invasão dele era de apagar. Isso é uma das críticas que eu faço a essa lei. Eu faço muitas críticas a essa lei no nosso curso, mas essa é uma das principais.
Mas, Walter, quais são as formas de invasão? As formas da invasão têm as mais diversas possíveis. Você pode ter uma invasão por força bruta, né? A pessoa tem, de repente, um dicionário de senhas e vai tentando continuamente aquelas senhas, né? Aquele dicionário de senhas. Por isso que é importante você não colocar a sua senha, uma palavra convencional, casa, camisa, porque o dicionário de senhas ele vai trabalhar com até o famoso ataque dicionário, é você pegar o dicionário, né, e ir tentando as palavras, né? Assim como você pode ter um dicionário de senhas apenas com, por exemplo, as senhas mais comuns, as 500 senhas mais comuns. É até interessante falar isso porque algumas atrizes de Hollywood, há uns 3 ou 4 anos atrás, a iCloud dessas atrizes foi invadida num ataque dicionário. Eles utilizaram justamente as senhas mais comuns. Então, a Jennifer Lawrence, várias atrizes famosas tiveram a sua iCloud invadida por causa desse ataque. Então, você pode ter um ataque adicionário, um ataque de força bruta. Você pode ter um ataque de engenharia social. Engenharia social também é um conceito interessantíssimo, é uma técnica que ficou popularizada pelo grande hacker ou cracker, dependendo do ponto de vista, Kevin Mitnick, né? Ou seja, é você explorar o fator humano, palavras dele. Explorar o fator humano implica, na realidade, justamente você estimular comportamentos. Você manda um arquivo, olha, clica aqui para você se recadastrar. Você vai lá e clica e instala um programa que captura a sua senha. Ou então ainda, outra forma de você invadir um sistema, vaza um banco de dados de senha. Vazou o banco de dados do Netflix. Então o criminoso ele vai lá, procura dentre aquelas senhas, né, a senha do alvo dele e vê se ele utiliza aquela mesma senha para tudo. Ou ainda, né, há uma necessidade, o sistema permite a reinicialização da senha com base em palavras e perguntas particulares, né? Qual é o colégio que você estudou, qual é o nome do seu filho, qual é o nome do cachorro. E, a princípio, só você saberia responder essas perguntas de segurança. Mas acontece que nós vivemos numa sociedade onde as pessoas cada vez mais expõem suas vidas. E com isso, o que acontece? O criminoso ele vai lá no Facebook, está lá o nome do seu cachorro, do seu filho, de onde você estudou, tudo lá. Fica mais fácil. Veja, eu não estou falando isso, obviamente, no intuito de sugerir conduta, né, dicas para criminosos. Não, eu estou dando esse alerta ali nessa aula de direito para que nós tenhamos um conhecimento de segurança também. Um conhecimento de segurança da informação é um conhecimento de todos. A segurança da informação hoje em dia é tão importante quanto a nossa segurança física, a nossa segurança nas nossas vidas. E até por isso tem a ver, embora seja uma lei de 2012, é uma lei que precisa constantemente a gente rever e estudar, porque veja a quantidade de crimes, né, que nós temos na atualidade de invasão de dispositivos. Né? Veja, por exemplo, o caso do ministro Moro e do procurador Deltan Dallagnol. Há quem diga que o acesso foi autorizado. Outras pessoas dizem que o acesso que houve uma invasão. Quer dizer, a versão das vítimas é que foi uma invasão. Então, nesse caso aqui, veja bem, vazou-se um conteúdo, se teve acesso a um conteúdo importantíssimo, né, do sigilo das pessoas, e o crime, se for um caso de invasão, é um crime de 3 meses a 1 ano. Não tem uma coerção aí necessária, não tem, digamos assim, não se impõe um medo ao criminoso com a pena tão baixa. E a lei Carolina Dickmann, ela é injusta, porque se você olhar aqui na tela, olha só, ela fala que exige-se, né, a violação de mecanismos de segurança. Então, se eu tenho aqui um sistema, né, aberto, sem senha, e às vezes você vê isso com o nosso pai, nossa mãe, nosso avô, né, que não põe senha em nada, se não houve violação de segurança, o fato é atípico. É um absurdo, é mais ou menos como você tem um crime de furto de automóvel, que ele estabelece o seguinte, parágrafo 1º, se o automóvel não tiver tranca ou não tiver alarme, o fato é atípico. É basicamente isso. É jogar uma responsabilidade de cuidado, uma responsabilidade, a meu ver, abusiva, exagerada, no colo da vítima. Né? Isso, ainda mais no mundo que nós estamos vivendo, que poucas pessoas conhecem tecnologia, né? E ainda mais conhecem os seus conceitos de segurança.
Então vocês estão vendo o quanto essa lei Carolina Dickmann é uma lei interessante e muitas vezes, né, ela pode dar aso, dar margem à prática de crimes gravíssimos, né, de você ter acesso a bancos de dados sigilosos e jogar na internet. Um caso famoso que aconteceu no Rio de Janeiro, alguns adolescentes explorando uma vulnerabilidade do banco de dados da PM, teve acesso aos dados dos policiais ativos e inativos e colocou isso na internet, no antigo Mega, né, lá na Nova Zelândia, né, no Mega Upload, né, o antigo Mega Upload. Então vejam o quanto uma invasão pode destruir, às vezes, uma reputação, uma carreira, prejudicar o negócio. E nós estamos vendo que a pena que o nosso legislador trouxe é muito pequena. Nós temos uma lei atrasada e uma lei que chegou já desatualizada e que já chegou com uma pena muito pequena. Esses assuntos são assuntos incríveis e nós vamos explorar no nosso curso de Direito Digital aqui no Seu Futuro. Mas teremos outros vídeos comentando temas específicos de direito digital. Eu vejo vocês nos próximos vídeos e no curso também. Um abraço.